Oi, turma! Hoje a gente vai falar sobre o pagamento com subrogação, que é mais uma modalidade de pagamento, e a gente vai entender no decorrer da aula por que que ele se diferencia do pagamento comum. Então, a gente até já mencionou, quando falou na aula do pagamento, sobre subrogação, que é justamente a substituição. Então, quando eu falo que alguém se subrogou, é porque essa pessoa substituiu outra, e a substituição é uma substituição completa. Então, há uma substituição com todas as garantias que uma pessoa tinha passando para outra. Então, como eu coloquei no material, o pagamento com subrogação vai ser onde vai acontecer a substituição do credor com o titular do crédito pelo terceiro que paga a prestação em lugar do devedor ou que financia, em certos termos, o pagamento. Então, por isso que ele é uma modalidade especial de pagamento, porque qual é a regra? Paguei, acabou a obrigação, estou livre. Mas aqui a gente vai ver as hipóteses já. Quando há o pagamento, ele não é feito, em regra, nessas situações, pelo devedor, e o devedor continua devendo, mas agora a pessoa que realizou o pagamento. Então, por isso que é uma modalidade vista como especial, porque o devedor continua devendo, o devedor não se desvincula da obrigação. Por isso que é modalidade especial. Embora a prestação devida seja normalmente realizada pelo devedor, pode ocorrer o seu cumprimento por terceiro que tenha interesse na extinção da obrigação. A gente falou isso na aula sobre pagamento geral, que a gente mencionou que quando a pessoa ela não é o devedor, por isso que ela é uma terceira pessoa, mas ela tem interesse naquela obrigação, um interesse jurídico, ou seja, ela pode sofrer as consequências daquele inadimplemento, ela está autorizada a pagar e o credor tem que receber. Só que quando ela paga, como a gente viu, ela se torna a nova credora. Então, isso é um pagamento com subrogação. Por quê? Porque ele pagou, mas ele se subroga nos direitos do credor. Ele se torna o novo credor. Então, como está aí no material, ocorre a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação ou emprestou o necessário para solvê-la, que é outra hipótese que a gente também vai ver mais na frente. Então, aqui, a terceira pessoa ela vai pagar a dívida e vai se tornar a credora. Por isso que é um pagamento com subrogação. Eu paguei, mas eu me substituo ao credor. É uma exceção à regra de que o pagamento extingue a obrigação, como eu já mencionei, por isso que é uma modalidade especial de pagamento, e ela vai provocar uma alteração subjetiva da obrigação. O que é que isso quer dizer? Que vai alterar um dos sujeitos. Então, no caso aqui, eu vou alterar o polo ativo. Por quê? Porque o credor originário, ele recebeu o pagamento do terceiro. Ele não vai receber duas vezes, então ele deixa a obrigação. E o terceiro que pagou se torna o novo credor. Então, houve uma alteração subjetiva no polo ativo. Sai o antigo credor, porque ele já recebeu, entra o novo credor. Então, aqui, a extinção obrigacional ela vai ocorrer somente em relação ao credor, porque ele ficou satisfeito, ele já recebeu, mas o devedor continua, não há alteração no polo passivo, o devedor continua sendo devedor, continua devendo, mas agora ele deve ao terceiro que pagou a dívida. Então, aqui vamos imaginar, João deve a Maria R$ 1.000. Eu fui lá, paguei a Maria os 1.000, porque se João não pagasse, eu ia sofrer as consequências de alguma forma. Por exemplo, era uma dívida de uma locação e eu também morava na casa. Se ele não pagasse, eu ia ser despejada também. Eu fui lá e paguei os R$ 1.000 a Maria. Agora eu me tornei a credora. Maria recebeu, Maria sai da obrigação e eu vou poder cobrar os R$ 1.000 a João. Então, aqui eu mudo o polo ativo, por quê? Porque o credor verdadeiro recebe do terceiro, o credor originário recebe do terceiro, sai da obrigação. Aquele terceiro que pagou se tornou o novo credor. Então, mudou o polo ativo, mas o devedor continua devendo, não mais ao credor originário, agora ao novo credor. Mas o pagamento com subrogação não é a mesma coisa da cessão de crédito, que a gente também já estudou.
Na seção de crédito, eu tenho um crédito para receber e vou transferir para outra pessoa. Vou dizer, ó, devedor, em vez de pagar para mim, pague agora para ele. Então, nesse caso, a seção de crédito, primeiro, ela serve ao interesse da circulação do crédito, porque o crédito ele é entendido como algo que também faz parte do patrimônio da pessoa, ela pode negociar. Além disso, a cessão de crédito pode ter intuito de lucro, como a gente viu. Eu posso fazer a cessão gratuita, que é como se fosse uma doação, mas eu posso fazer uma cessão onerosa, onde eu vou, por exemplo, extinguir uma outra dívida que eu tinha, onde eu vou ganhar alguma coisa com isso. Por isso mesmo que pode variar o valor na cessão de crédito. Enquanto na subrogação, não. A subrogação, ela serve ao interesse do terceiro que paga a dívida. O terceiro não queria ser prejudicado, pagou, e porque ele pagou, ele virou o novo credor. Na subrogação, aqui no pagamento com subrogação, não há intuito de lucro, então a subrogação é feita na exata proporção do pagamento efetuado. Se eu paguei 1.000, eu vou poder cobrar 1.000 de você. Então não há nenhum lucro, eu não vou estar cobrando mais ou menos de você. Eu vou ter o direito de cobrar exatamente a quantia que eu paguei. Diferente da cessão, que eu posso falar, eita, eu lhe devo R$1.000, mas eu não tenho hoje. Mas Maria me deve 1.200 para me pagar mês que vem. Se você quiser, eu lhe transfiro esse crédito como pagamento e você recebe os 1.200 dela. Então, aí o novo credor lucrou 200, o que não acontece na subrogação. Além disso, outra diferença é que a cessão de crédito ela é feita antes da satisfação do débito. Como esse exemplo que eu dei, ó, eu vou lhe ceder meu crédito que vence mês que vem, aí você vai lá e cobre, você é o novo credor, ou seja, não houve pagamento ainda. Já no pagamento com subrogação, vai ocorrer o pagamento e é justamente o fato do pagamento que vai fazer com que haja a subrogação. O terceiro só se tornou o novo credor porque ele pagou, e como ele pagou, ele tem o direito de cobrar do devedor aquele valor. Então, na subrogação, ela só vai acontecer quando o terceiro pagar. Eu fui lá, paguei ao seu credor, você não deve mais a ele, mas você deve agora a mim. Então, não confundam, são institutos diferentes. As principais diferenças eu mencionei, mas vamos relembrar, é que a subrogação, diferente da cessão de crédito, não tem intuito de lucro. A subrogação é no mesmo montante pago, você não pode cobrar mais. E a subrogação ocorre no momento do pagamento. Você pagou, você já se substitui. A cessão de crédito não, você pode ceder antes de vencer a dívida, então não houve ainda o pagamento. Vamos falar então das espécies de subrogação. A subrogação ela pode ser legal quando decorrer da lei ou convencional quando decorrer da vontade das partes. Vamos falar primeiro da subrogação legal. Quando a subrogação é legal, quando ela decorre da lei, ela é automática, ou seja, se eu preencher a hipótese que a lei diz que nessa hipótese vai acontecer a subrogação, ainda que as partes não mencionem, vai acontecer a subrogação. Ela é automática. Então, em todas as hipóteses que a gente vai ver aqui de subrogação legal, se acontecer a subrogação, ela vai ser automática, mesmo que as partes não mencionem. Então, como está aqui no material, ela vai decorrer da lei, independentemente de declaração do credor ou do devedor. Ou seja, ela é automática. Aconteceu a hipótese, houve a subrogação. As hipóteses de subrogação legal, elas estão previstas lá no 346 do Código Civil e o rol ele é taxativo, ou seja, só acontece subrogação legal nessas hipóteses. Antes de entrar nas hipóteses, vamos só relembrar uma coisa que eu falei na aula de pagamento geral. Quando eu falo de subrogação, eu estou falando de uma substituição completa, ou seja, a pessoa que pagar, que se subrogar, ela vai cobrar a dívida com todas as garantias, com todas as vantagens que o credor originário teria. Por isso que é uma substituição integral. Se ela não se encaixar nas hipóteses de subrogação, aí uma outra pessoa paga para poder cobrar, vai poder cobrar, só que sem se subrogar, ou seja, cobra só o valor que pagou, mas uma garantia, por exemplo, real ou um fiador
que o credor ordinário tivesse não vai passar para ele. Então, aqui, nas hipóteses de subrogação legal, há uma substituição completa. Todas as garantias, todas as vantagens que o credor originário tinha passam para o terceiro que paga, que é o novo credor. Então, vamos ver quais são as hipóteses lá do 346. Primeiro, credor que paga a dívida do devedor comum. Ou seja, você me deve e você também deve a Maria. Eu vou lá, pago sua dívida a Maria para que você agora deva só a mim. O que você já me devia e o que você devia a Maria. Isso acontece muitas vezes quando um credor ele tem uma garantia mais fraca. Então, a dívida de Maria é preferencial, ela vai poder lhe cobrar primeiro. Só que pode ser que se você pagar primeiro a Maria, fiquem só bens que não me interessam para eu executar. Então, eu vou lá, pago Maria e a garantia que ela tinha passa para mim. Então, agora, de todos os seus credores, eu vou poder cobrar primeiro. Então, é interessante para mim fazer isso. Então, nesse caso aqui, um credor paga ao outro e aguarda a melhor oportunidade para a cobrança do seu crédito. Então, nesse caso aqui, você já deve a essa pessoa, só que você também deve a outra. Ela paga a sua dívida com a outra pessoa para que você agora deva só a ela. O que você já devia a ela e o que você devia a outra pessoa. E como aqui há a subrogação, que é a substituição integral com todas as garantias que seu outro credor tinha, passa para esse novo credor, que já era seu credor, mas você devia a ele só uma coisa. Agora você deve duas obrigações a ele e as garantias que o outro credor possuía passam para esse credor. E não é comum quando o credor, que possui uma garantia mais fraca, ele tem esse interesse diante de um credor preferencial, que é até o exemplo que eu dei. Então, por exemplo, pode o credor, com segunda hipoteca sobre determinado imóvel do devedor, preferir pagar ao titular do crédito garantido pela primeira hipoteca sobre o mesmo bem, subrogando-se nos direitos deste, para posteriormente executar os créditos hipotecários e não ter de aguardar a execução do primeiro e só se contentar com o que restar. Por quê? Porque na hipoteca, vocês vão ver isso lá em Direito das Coisas, você pode fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta hipoteca, enquanto o valor do imóvel suportar. Então, você devia a Maria uma dívida alta e ela hipotecou sua casa. Se você não pagar ela, ela vai poder tomar sua casa de você. Só que você também fez uma dívida comigo e fez uma segunda hipoteca. Você também deu a casa como garantia para mim, só que Maria chegou primeiro, a hipoteca dela é primeiro. Então, primeiro ela vai ter que executar e o que sobrar é o que vem para mim. Então, eu posso pagar a sua dívida com Maria para a garantia hipotecária ser toda minha agora e se eu for cobrar, eu tenho o imóvel todo garantindo, que é muito mais fácil de receber. Então, se o credor ele paga a dívida do devedor comum, ele se subroga nos direitos do outro credor, ou seja, as garantias que o outro credor tinha passam para ele e aí ele vai poder cobrar a dívida que já era dele, ele já tinha esse crédito e vai cobrar a dívida que esse devedor tinha com o outro credor. Outra hipótese também de subrogação legal, ou seja, que também é automática, que se essa pessoa se enquadrar nessa situação, ela vai se subrogar, ainda que as partes não mencionem, é o adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Vamos por partes para a gente entender. Eu acabei de falar da hipoteca, que é quando você dá um imóvel como garantia de uma dívida. Então, você mora numa casa e você pegou um empréstimo na Caixa Econômica e hipotecou a sua casa para garantir. Se você não pagar essa dívida, a Caixa vai tomar esse imóvel de você. Aí, essa casa que você deu em garantia para a Caixa, você vendeu para mim. Você me vendeu, eu comprei sabendo que existe essa hipoteca. Por quê? Porque a hipoteca tem que ser registrada no registro de imóveis. Então, a pessoa que compra um imóvel hipotecário, ela vai saber que existe a hipoteca. Até porque não tem como, não é nada prudente você adquirir um imóvel sem ir lá no registro ver se existe algum ônus sobre ele. Então, aqui eu comprei a casa sabendo que você tinha hipotecado na Caixa. Então, eu sei que
Se você não pagar a dívida que você tem com a Caixa vai tomar o imóvel. Eu comprei o imóvel, ela vai tomar de mim, porque a hipoteca está registrada, então é oponível erga omnes. Então, nesse caso, eu temerosa de que você atrase as parcelas e a Caixa venha tomar o imóvel de mim, eu me adianto e pago a sua dívida que é garantida por a hipoteca desse imóvel. Então, nesse caso, se eu paguei, eu agora sou credora sua, ou seja, você vai dever para mim o que você antes devia à Caixa Econômica. Outra hipótese que vem no mesmo inciso é no caso do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. O imóvel continua sendo seu, você deve à Caixa, o valor lá da hipoteca, só que eu moro de aluguel, eu fiz um contrato com você de 5 anos de aluguel. E eu sei que se você não pagar a Caixa vai tomar o imóvel e eu vou ter que sair, mesmo tendo um contrato de locação com você. Então, nesse caso, eu pago a Caixa, porque eu fique os 5 anos tranquila no imóvel, e o que você devia à Caixa, você deve agora para mim. E aí, a sua dívida com a Caixa era hipotecária, ela tinha essa garantia de hipoteca, agora essa garantia quem tem sou eu, porque, lembrem-se, é subrogação, é uma substituição completa, então as garantias que o credor antigo tinham passam para mim. Essa hipótese vai ser estendida pela doutrina ao adquirente de coisa móvel que paga ao credor pignoratício ou ao credor calcionado. Lá em Direito das Coisas, vocês vão estudar as garantias e vão ver que como eu até mencionei, a hipoteca é quando você dá um bem imóvel em garantia. Mas você pode dar um bem móvel em garantia, que é através do penhor. E aí, o credor que tem esse bem móvel como garantia é chamado de credor pignoratício. Então, por exemplo, você deu em garantia uma joia, você deu em garantia uma máquina que você tinha. E aí, eu comprei esse bem e eu sei que se você não pagar o banco vai tomar o bem. Então, eu me adianto, pago esse bem e você agora deve para mim. Mesma coisa se for um bem que você deu em caução. Caução pode ser dinheiro, mas pode ser um bem. Então, você deu também em garantia. A pessoa comprou esse bem. Para evitar perder para o credor, ela paga ao credor e você se torna credor dela. Então, a subrogação legal, ela sempre vai ser em situações onde a pessoa poderia ser prejudicada, por isso que ela vai lá e paga, e agora você deve a ela, em vez de dever ao antigo credor. A última hipótese de subrogação legal é a do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Então, aqui é a do terceiro interessado em geral, que a gente até mencionou quando falou lá de pagamento nas aulas passadas. Terceiro interessado é aquele que tem interesse jurídico. Então, aqui não entra interesse de amizade, interesse familiar, interesse moral, interesse social. Não, aqui é interesse jurídico. Como é que eu sei se o terceiro tem interesse jurídico? Ele poderia sofrer as consequências do inadimplemento? Se sim, ele é terceiro interessado, como até está aqui no material. O terceiro interessado é o que pode ter seu patrimônio afetado caso a dívida pela qual também se obrigou não seja paga. Então, é aquele que pode sofrer as consequências do inadimplemento. O avalista, o fiador, o co-obrigado solidário. Então, ele sabe que se você não pagar, ele vai sofrer as consequências, ele vai lá, paga e você agora deve a ele. Essa hipótese do terceiro interessado, ela também vai se estender ao co-devedor de obrigação indivisível. A gente já falou em sala de aula sobre obrigação indivisível, que é aquela onde o bem não pode ser fracionado sem perder valor, sem perder sua utilidade. Por isso que, muito embora não haja solidariedade, a pessoa tem que entregar o bem todo. Então, nesse caso, se eu sou um co-devedor de uma obrigação indivisível e o outro não foi lá e pagou, eu vou lá, pago e vou poder cobrar a cota de cada um. Então, aqui na subrogação legal, repetindo, para vocês fixarem, há uma substituição completa.
Todas as garantias que o credor originário tinha passam para esse terceiro que pagou e se tornou o novo credor. A mudança é só no polo ativo da obrigação. O credor originário recebeu do terceiro, ele não está mais na obrigação. O terceiro pagou, se tornou o novo credor, fica na obrigação e o devedor deve agora para ele, porque o credor originário ele já recebeu. Então, subrogação legal, que é aquela automática, que eu não preciso que as partes digam que ela vai acontecer, são só essas três hipóteses que estão no Código Civil, num rol taxativo lá do artigo 346. Só que há ainda a subrogação convencional, que ela vai decorrer da vontade das partes, ou seja, a situação não se encaixa naquelas que a gente viu de subrogação automática, que é a subrogação legal, mas se as partes quiserem e expressamente mencionarem, ela vai acontecer. Então, aqui está uma grande diferença, porque na subrogação legal, se acontecer alguma daquelas hipóteses, a substituição com todas as garantias, ou seja, a subrogação, ela é automática, eu não preciso que as partes mencionem. Mas aqui, na subrogação convencional, eu vou precisar que as partes digam que querem que ela aconteça. E vai poder acontecer por iniciativa ou declaração do credor originário, ou por interesse ou declaração do devedor. As hipóteses, elas estão lá no 347. São duas hipóteses. A primeira delas, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente ele transfere todos os seus direitos, ou seja, o terceiro era um terceiro não interessado, ele não poderia sofrer as consequências de inadimplemento, ele vai lá e paga. Quando ele paga na quitação, o credor, além de declarar que a obrigação está cumprida, ainda expressamente, porque isso não vai se presumir, lembre-se, subrogação convencional, eu preciso que alguém fale, eu não presumo, então expressamente o credor transfere todos os seus direitos, todas as suas garantias para esse terceiro. E aí eu não preciso que o devedor concorde, é um ato entre credores, o credor originário, que recebeu do terceiro, e o terceiro que pagou, recebeu esses direitos todos, se tornou o novo credor. Então, lembrem-se também lá da aula de pagamento, quando eu mencionei que o terceiro não interessado, quando ele paga, ele tem direito de cobrar o que ele pagou, até para não haver um enriquecimento sem causa do devedor. Outra pessoa pagou e ficou por isso mesmo. Só que ele não se subroga nos direitos do credor. Ou seja, ele só cobra exatamente o que ele recebeu, sem nenhuma garantia, sem nenhuma vantagem que o credor originário tinha. Então, se for para haver a transferência dessas garantias, dessas vantagens que o credor originário tinha, ele tem que fazer isso de forma expressa. Por isso que aqui na subrogação convencional, eu sempre preciso que haja uma manifestação expressa no sentido da subrogação, ou seja, no sentido de transferir todas as garantias para o novo credor. Então, o credor recebeu o pagamento do terceiro não interessado e, quando foi dar a quitação, expressamente transferiu para esse terceiro todos os direitos, então o terceiro se subrogou nos direitos do credor originário. A outra hipótese, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Ou seja, nesse caso aqui, não é o terceiro que vai pagar o credor, é o próprio devedor, mas ele vai pagar o credor com o dinheiro que o terceiro emprestou para ele. E aí o terceiro fala, ó, eu empresto, mas eu só lhe empresto se todos os direitos do credor passarem para mim. Então aqui o terceiro pede essa subrogação, ó, eu vou lhe emprestar, mas só se você me subrogar nos direitos do credor. Então, aqui dispensa a anuência do credor, porque o credor originário não está participando, é o terceiro e o devedor. Eu lhe empresto o dinheiro, mas eu quero que você passe as garantias do credor todas para mim. Então, aqui,
o acordo é entre o terceiro e o devedor originário, mas o terceiro não vai pagar o credor, diferente de todas as outras hipóteses que a gente viu. Aqui o terceiro vai emprestar o dinheiro e o pagamento vai ser feito pelo próprio devedor. Eu não vou precisar dessa anuência do credor, porque ele vai receber de todo jeito, e vai receber de todo jeito do próprio devedor. Então, ele recebe e sai da obrigação, não tem por que ele dizer se concorda ou se não concorda com a subrogação. Aqui, quem vai expressamente transferir esses poderes para o terceiro é o devedor. A vontade do devedor, no sentido da subrogação, tem que ser manifestada até o momento do cumprimento da obrigação. Se ele não manifestar essa vontade, ele só recebeu o dinheiro para pagar, mas não expressar que vai transferir os direitos para o terceiro, aí o terceiro vai só receber o valor mesmo que ele emprestou, como qualquer pessoa que empresta pode cobrar, só que sem subrogação, ou seja, sem receber as outras garantias que esse credor tinha, as outras vantagens que esse credor tinha. Essa espécie de subrogação convencional, ela é muito comum no sistema financeiro de habitação. Então, o agente financeiro, ele empresta ao adquirente da casa a quantia necessária ao pagamento e aí ele se torna um novo credor. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma casa, você gostou muito da casa, você quer comprar, mas você não tem o dinheiro. Você vai pedir o dinheiro emprestado à Caixa, a Caixa lhe empresta, você me paga, você comprou um imóvel, não me deve mais, mas agora você deve para Caixa. Então, o adquirente não é mais devedor do alienante, ele é devedor da Caixa, ou seja, devedor do terceiro nessa hipótese. Lembrando, essas hipóteses de subrogação convencional, as partes têm que deixar manifesta essa vontade de transferir para o terceiro as garantias. Se elas não fazem isso, o terceiro só cobra a dívida mesmo. E não esqueçam, eu falei muito disso lá em pagamento, estou repetindo aqui bastante para vocês não esquecerem que se um terceiro paga a dívida e não há subrogação, ele não é interessado, ele vai poder receber, ele vai poder cobrar, porque seria um enriquecimento sem causa se o devedor originário não precisasse pagar ao terceiro. Só que o que caracteriza a subrogação é a substituição integral do credor com todas as características, garantias, vantagens que o credor anterior tinha. Por isso que aqui tem que haver expressamente essa transferência. Efeitos da subrogação. A subrogação ela vai ter dois efeitos, liberatório e translativo. Liberatório porque vai liberar o devedor ante o credor originário, ou seja, o terceiro já pagou o credor, ou você pagou o credor com o dinheiro que o terceiro lhe emprestou, como a gente viu que tem essa hipótese. Então, em relação ao credor originário, você já está liberado, ele recebeu ou de você ou do terceiro, ele não vai receber duas vezes, então libera o devedor em relação ao credor originário. Já o efeito translativo, ele quer dizer que há transferência ao terceiro que satisfez o credor originário dos direitos de crédito que este, ou seja, que o credor originário desfrutava, com todos os seus acessórios, ônus e encargos. Isso é que é a subrogação, é uma substituição integral. Se você pudesse só cobrar o que você pagou sem nenhuma garantia, não haveria subrogação. A subrogação é porque você substitui o credor com todos os acessórios, ônus, encargos, garantias, vantagens que ele tinha quando ele era o credor. Então, se o credor originário era um credor privilegiado, o credor que agora é o novo credor, o terceiro que pagou e se tornou um novo credor, também vai ter esse privilégio que o credor antigo tinha. O subrogado, ou seja, o novo credor, o terceiro que pagou e virou credor, passará a suportar todas as exceções que o subrogante teria de enfrentar. Ou seja, ele é o novo credor com todas as características, garantias, ônus, acessórios, encargos que o credor antigo tinha. Então, eu mencionei nisso os ônus. Então, as defesas que o devedor poderia fazer para o credor antigo, ele pode fazer para o novo credor. Lembrem-se que exceção quer dizer defesa. Então, ele vai ter que suportar todas as defesas que o devedor faria
para o credor antigo, ele vai poder fazer, vai poder alegar em relação ao novo devedor. Na subrogação convencional, as partes podem limitar os direitos do subrogado. Na convencional é aquela que não é automática, as partes têm que dizer. E aí, quando elas vão dizer que está havendo a subrogação, elas podem limitar se elas quiserem. Por exemplo, o credor antigo tinha 3 garantias, eu quero passar para o novo credor só 2, só uma. Eu vou ter que fazer isso de forma expressa. Isso na convencional, que ela tem natureza contratual. Na subrogação legal, que é aquela que é automática, que decorre da lei, eu não posso limitar. Todas as garantias, ônus, vantagens, acessórios que o credor antigo tinha vão passar automaticamente para o novo credor, não há como limitar. Já na convencional, como é as partes que resolvem fazer, elas podem modular e passar só alguns, por exemplo, lembrando sempre de forma expressa. E para finalizar esse tema do pagamento com subrogação, vamos falar da subrogação parcial. A subrogação parcial é quando o terceiro ele paga, mas ele não paga a dívida toda. Então, se ele não paga a dívida toda, o credor originário não recebeu tudo e continua com direito a cobrar o restante. Você deve 100 mil reais para a Caixa, o terceiro pagou 80, a Caixa continua podendo cobrar de você 20. Então, nesse caso, você pagou 80, você só se subroga em relação aos 80 e a Caixa continua podendo cobrar os 20 do devedor. Então, quando há o pagamento parcial, vai acontecer a subrogação parcial e o crédito ele vai ficar dividido em 2 partes. A parte não paga, que continua a pertencer ao credor primitivo, nesse exemplo que eu dei, os 20 mil que faltaram, e a parte paga, nesse exemplo que eu dei, os 80 mil, que se transferem ao subrogado. Então, nesse caso, o credor originário só em parte reembolsado, nesse exemplo que eu dei, o banco, ele terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante. Por quê? Porque a subrogação ela não pode prejudicar o credor originário. Então, era a dívida de 100 mil. O terceiro pagou 80, o banco continua podendo cobrar 20, como o banco veio primeiro, ele tem preferência. Quando for cobrar o devedor só tem um bem, primeiro executa para pagar os 20 do banco, depois o terceiro, que se tornou o credor subrogado, é que vai receber. E havendo vários subrogados, ainda que em momentos sucessivos, por satisfações parciais do crédito, nenhum deles tem preferência sobre os demais, ou seja, preferência só em relação ao credor originário. A dívida não foi paga inteira, o que sobra da dívida com o credor originário ele tem preferência em relação ao subrogado. Mas se o credor originário recebeu tudo, mas foram várias subrogações, você devia 100 mil à Caixa. O terceiro A pagou 50, o terceiro B pagou 30, o terceiro C pagou 20. A dívida foi toda paga à Caixa por 3 terceiros diferentes, entre eles não há preferência. É quem cobrar primeiro, mesmo que a parte de um seja maior, mesmo que um tenha pago antes, mas entre eles não há preferência. Então, esse é o pagamento com subrogação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários ou lá no fórum do Moodle para a gente entender e tentar esclarecer.